Grupo este que abriu as portas para mim quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro até hoje, no dia que eu tive a minha experiência aqui neste grupo de oração. Eu sentei neste banco aqui, vim na igreja de bermuda, uma blusa vermelha, e durante uma pregação neste grupo de oração eu recebi o dom de línguas do Espírito Santo, e por meio deste grupo de oração eu pude ter a minha vida renovada, restaurada no Senhor. Eu me sinto em casa, eu me sinto em liberdade para estar pregando o Evangelho nesta noite, e para mim o coração resulta de alegria mesmo. Agradeço ao grupo de oração do Senhor por essa oportunidade e espero que seja a primeira de muitas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço parte do grupo de oração Jesus Cristo, que acontece toda segunda-feira na igreja de Santa de Virgens. Lá eu exerço o meu ministério de pregação. Comecei a exercer esse ministério de pregação tem pouco tempo. Fiquei esperando 3 anos no Senhor a graça, a oportunidade de poder estar pregando o Evangelho. Mas eu acredito fielmente que o Senhor, o tempo de Deus não é demora. O tempo de Deus é para que nós nos tornamos aptos e capazes, pela graça e pelo poder do Espírito, a estar fazendo a obra a qual Ele nos chamou. Eu sou casado com a Elaine e pai da Maria Teresa, e para mim é uma grande graça poder ser casado com essa moça tão bela e tão brava. Eu acho que é por favor minha mãe. E pela primeira vez também está pregando diante da presença dos meus pais. Isso para mim é uma grande graça. Eu compreendo que este dia é o dia que o Senhor fez especialmente para nós, e tudo aquilo que o Senhor faz para nós já estava reservado e preparado no seu coração desde toda a eternidade. Cada pessoa que está aqui hoje no grupo de oração é porque desde quando o Senhor nos fez, desde quando o Senhor nos criou, este dia, esta data e esta hora já estava determinado no coração de Jesus. Então Deus nesta noite tem uma graça insondável para te dar. Ele tem um batismo, uma efusão do Espírito Santo para derramar sobre a vida de cada um de vocês. E esta graça e esta ação, este poder do Espírito será realizado nesta noite. Eu quero iniciar rezando novamente uma Ave Maria com 2 motivos, consagrando a Virgem Maria esta pregação e consagrando cada um de vocês também a Virgem Maria, porque segundo São Domingos Maria, Gremão de Conforto, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz que quando o Espírito Santo encontra em uma alma a presença da Virgem Maria, ele não resiste e vem. Então, consagrados à Virgem Maria, nós clamaremos este Espírito Santo e ele vem. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. O tema que lhe foi passado é efusão do Espírito Santo. Efusão do Espírito Santo e batismo do Espírito Santo, que é a mesma coisa. E eu confesso que esta passagem, este tema, está impregnado em meu coração desde o ano passado, quando eu participei de uma novena de Pentecostes, um grupo de oração Jesus Vive, quando eu comecei a ir nesse grupo. E o Senhor colocava em meu coração uma passagem das Sagradas Escrituras, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, que São Paulo, tendo chegado até a igreja de Corinto, a visto que Apolo lá estava, ele se direcionou para Éfeso, e chegando lá o apóstolo Paulo perguntou aos habitantes de Éfeso: já recebestes o Espírito Santo? E eles responderam: nem sabemos que existe o Espírito Santo. Quantos de nós aqui em nosso meio sabem que existe o Espírito Santo? Quantos de nós sabemos que a pessoa do Espírito Santo é capaz de realizar e mudar a nossa vida? Nós não estamos tendo uma intimidade com o Espírito
diz o seguinte: depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer os prodígios do céu e da terra, sangue, fogo e turbilhões de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e terrível dia do Senhor. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá o resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus nessa noite. Antes de entrar no tema, eu quero apenas fazer um contexto sobre esta passagem. Antes de o profeta Joel falar sobre o derramamento do Espírito, o Senhor incumbiu a este profeta de falar a respeito que as pessoas de Israel deveriam voltar ao jejum, à penitência e à verdadeira conversão de coração. Porque é impossível que o Espírito Santo de Deus possa agir em nós se nós não tivermos sido transformados, se nós não tivermos abandonado as práticas de pecado. É impossível que o Espírito Santo age em nós se nós não tivermos uma carne mortificada, se nós não apelarmos ao jejum, se nós não apelarmos à penitência e se nós não nos convertermos verdadeiramente ao Senhor. Quantos no meio de nós vivem em duplicidade, em uma falsa conversão, um falso catolicismo? Quantos no meio de nós não vivem isso? Pense nisso. Por que será que o Senhor não age em nós, meus irmãos? Isaías capítulo 59, versículo 1 diz que não é a mão do Senhor incapaz de nos salvar, nem são os ouvidos demasiado surdos para nos ouvir, mas são os nossos pecados que colocaram uma barreira entre nós e o nosso Deus. E o profeta Oséias, no capítulo 8, diz: visto que semearam o vento, colherão tempestades. Como que o Espírito do Senhor agirá em nós, meus irmãos? É necessário que nós voltamos essas práticas ao jejum, à penitência, à conversão verdadeira do coração. Nós não podemos colocar diante de nós uma máscara sobre nós, porque diante do Senhor não há isso, diante do Senhor nada é oculto, e o Senhor colocava profundamente isso no meu coração. O batismo no Espírito Santo, a efusão no Espírito Santo, nada mais é do que uma renovação das promessas batismais. Não é um novo sacramento, porque quando nós nascemos, os nossos pais, os nossos padrinhos, diante do sacerdote, renunciaram no demônio para nós e aceitaram as promessas que nós deveríamos seguir. Logo, pelo próprio batismo, este sacramento, nós temos a presença da Santíssima Trindade dentro do nosso coração. Por que será que nós temos a presença da Santíssima Trindade no nosso coração e a gente continua da mesma forma? A gente não muda, a gente não busca emenda de vida. Por que será? Por que será que nós continuamos o mesmo, meus irmãos? Esta noite, esta pregação é uma exortação para que nós voltamos a uma intimidade com o Espírito Santo, meus irmãos. Nós se apegamos muito às manifestações do Espírito Santo. Ora, dizem que o Espírito Santo é uma pomba, diz que o Espírito Santo é uma labareda de fogo, diz que o Espírito Santo é uma brisa suave, uma mão do tamanho de uma nuvem. Não, meus irmãos, não é isso que é o Espírito Santo de Deus.
quando o Senhor nos diz que nós não conhecemos a Ele, é porque nós não temos intimidade com o Senhor, porque nós estamos perdendo o nosso tempo com coisas fúteis, nós estamos perdendo o nosso tempo com celular, com rede social, com novelas pornográficas, nós não estamos nos unindo ao Senhor pela oração, e o Senhor vai passar. E São Bernardino de Sena nos ensina: o tempo vale tanto quanto vale Deus, porque com o tempo bem empregado se ganha Deus, e com o tempo mal usado nós não perdemos. Nós não perdemos, porque nós não aproveitamos a ocasião que o Senhor nos dá. O Senhor, pela palavra, diz que quer derramar sobre nós a efusão do Espírito Santo, e a palavra efusão, ela significa derramamento de algo em abundância, em algo intenso. O Senhor está derramando o seu Espírito sobre a igreja, e nós não estamos aptos para receber este Espírito, porque nós não queremos, nós não cremos. Hebreus capítulo 11 cita a palavra fé 25 vezes. Será que nós estamos crendo de verdade que o Senhor é capaz de mudar a nossa vida? E o mesmo capítulo 11 de Hebreus, versículo 6 diz que a fé é necessária para que nós possamos agradar ao Senhor, porque a fé nos faz crer que Deus existe, e a fé também nos faz sentir confiança que o Senhor pode nos dar aquilo que procuramos. Creia, meu irmão, creia que o Senhor pode realizar maravilhas em teu nome, e que Ele pode derramar o Espírito em sua vida, mas é necessário uma coisa, que é Ele. Uma vez a irmã de Santo Tomás de Aquino perguntou a ele: Tomás, o que é necessário para ser santo? Tomás de Aquino respondeu: querer. Mas ela ficou pensando assim logo: o meu irmão, ele se ele não é ainda, ele é um dos santos mais inteligentes da igreja. Ele é conhecido como doutor angélico, a sua ciência comparada com a dos anjos. E ela, conformada com essa resposta, ela perguntou novamente: Tomás, o que é necessário para ser santo? Ele dizia: querer. Querer. Mas aonde nós deixamos, onde nós abandonamos o nosso desejo de santidade? A gente abandonou o nosso desejo de santidade em qualquer lugar, e a gente não liga, porque a gente é acostumado a olhar o defeito dos outros dentro da igreja. É isso que a gente é acostumado, meus irmãos. A gente é bom para apontar o dedo, a gente é bom para jogar o pecado dos outros na cara, a gente não se preocupa com a nossa conversão, a gente não se preocupa com a nossa emenda de vida, e o tempo vai passando, nós continuamos apontando o dedo, você morre, condena-se ao inferno e não tem mais chance. Aí depois vai querer ficar falando: na igreja todo mundo é igual, na igreja é assim, na igreja é acolá. Mentira! Nós somos falsos, nós não queremos mudar. É muito melhor criticar o defeito dos outros do que mudar de vida. É muito melhor. Essa promessa do Espírito Santo já estava no desejo do coração de Moisés, quando ele diz lá em Números 11 que futuramente o Espírito Santo, ele desejaria que o Espírito Santo fosse derramado sobre os homens. E 300 anos antes da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta Ezequiel, no capítulo 11 e no versículos 19 a 21 dizia: o Senhor dizia pela boca do profeta: eu lhes darei um coração novo, tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, e lhes darei um novo espírito. Mas o profeta Ezequiel, no capítulo 36 e no versículo 27, ele diz algo com muito mais ênfase. Ele diz: lhes darei um novo coração e colocarei o meu espírito. Por quê? Pelo Espírito Santo nós nos tornamos aptos a obedecer ao Senhor, a viver sua palavra, a viver os seus mandamentos e viver retamente. Mas eu vejo dentro da igreja hoje essa promessa passando, se deixando esvair. Nós, da renovação carismática, é nosso dever apresentar o Espírito Santo. Mas será onde que nós estamos errando? Onde será que nós estamos errando? Nós, da renovação carismática, nós servos? Primeiramente, para servir, tem que ter sido batizado no Espírito e ter uma intimidade com o Espírito Santo. A primeira coisa, porque o Espírito Santo vai nos concedendo depois os dons, as graças, os carismas, os frutos, as virtudes. Aí às vezes a gente é batizado
Dudu, se tu colocar fundo de violão gravado, não sei se toca estranho. Por quê? Por que esse anseio de pregar a respeito do Espírito, gente? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que antigamente o Senhor falou por meio dos profetas, mas nesses tempos que são os últimos, o Senhor tem falado por meio do Espírito Santo, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Tá, se o Senhor, se Deus Pai tem falado por meio de Jesus Cristo, seu Filho, vamos ver o que ele tem falado a respeito do Espírito Santo. No Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz o seguinte: é necessário que nós nasçamos de novo. Nós nasçamos de novo, porque aquele que nasce da carne, ele é carne, mas aquele que nasce do Espírito, ele é Espírito. Mas por que essa ênfase? Lá, mais à frente, em Gálatas capítulo 5, São Paulo ia falar que não existe comunhão entre as obras da carne e as obras do Espírito, e os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E depois, o Senhor fala com Nicodemos a respeito deste Espírito Santo. Quando nós pecamos, nós precisamos, meus irmãos, ler as Sagradas Escrituras com atenção e rezar. Quantos de nós pegamos a palavra de Deus, abrimos ele em qualquer versículo e vai rezar, e vai ler? Não, o demônio ele está ao nosso lado como um leão a rugir, perscrutando o que nós estamos fazendo. E para o demônio é muito fácil pegar uma palavra que você não vai entender, porque foi com a palavra de Deus que o demônio tentou Jesus no deserto. A gente não está vendo essas coisas não, a gente não está vendo a palavra de Deus não. E uma das ações do batismo do Espírito é fazer com que nós tenhamos amor à palavra. E quando nós pegamos o Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 10, o Senhor está dizendo: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, vós mesmo pediria, e eu lhe daria uma água, do qual você não teria mais sede. Gente, o que é este dom de Deus? Nós estamos acostumados a clamar ao Espírito Santo e pedir os seus dons, mas nós nos esquecemos que o dom maior de Deus é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de amor, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de inteligência. O primeiro dom, o dom maior que nós devemos clamar e pedir ao Senhor é o Espírito Santo de Deus, porque Santo Agostinho nos ensina, quando Jesus mais à frente vai dizer sobre a água viva, Santo Agostinho diz: a água, ela só é viva quando ela nasce direto da fonte, e por isso que nós não mudamos, porque nós estamos bebendo água suja pelo lamaçal. Mas se nós, meus irmãos, queremos mudar de vida, nós devemos beber da água que brota da fonte, que é o Espírito Santo, água esta viva, água que renova, água que restaura, água que muda e nos converte. E se você acredita que o Senhor pode mudar a sua vida, aplauda o Senhor com muita intensidade. Todos aqueles que são servos da renovação carismática devem conhecer este livro, Escritos de Fogo. Este livro é uma correspondência profética entre a Beata Helena Guerra e o Papa Leão XIII. Eu fiz questão de trazer para dizer do jeito que está aqui, Em 17 de abril de 1895, a primeira carta que a Beata Helena Guerra escreve ao Santo Padre. Fazem tantas novenas, e isso é bom, mas a única pedida pelo próprio Salvador e feito por Maria Santíssima e os apóstolos é agora quase completamente esquecida. São louvados pelos pregadores todos os santos, mas uma pregação sobre o Espírito Santo, quem o faz? Quem o faz?
dependentes do Espírito, uma pessoa que é serva do Senhor comunica pelos olhos, nós falamos diretamente à alma. Eu não falo isso com o sentido de ser melhor que ninguém, não. Quem me conhece sabe que eu sou um lixo de pessoa, mas quando o Espírito quer, e Ele usa quem Ele quer, é só pela comunicação do olhar, só pela comunicação da alma, que a pessoa já sente a presença do Espírito Santo. E outra coisa também, muitos de nós estamos vindo do grupo de oração, em retiros, em missões, recebendo o batismo do Espírito Santo, e quando a gente sai daquela porta para fora, a gente volta o mesmo, mas isso não vai acontecer com nós nesta noite de hoje, porque a partir do momento que a gente receber o Espírito Santo de Deus, nós chegaremos em casa, e quando nós colocarmos a sola do nosso pé em casa, quem olhar para nós vai falar: este homem, esta mulher está mudada, ele foi renovada, ele foi restaurado pelo poder do Espírito Santo. E eu quero profetizar na vida de vocês nesta noite de hoje, que todos, sem exceção de ninguém, pelo poder de Deus, em intercessão da Virgem Maria, receberá o batismo do Espírito Santo. Glorifica ao Senhor, glória a Deus. Isso que dá, né? Pegar fogo, e chega, já começa a orar, largar a voz na pregação. Já vou terminar, para a gente nos preparar para pedir este batismo. Mas antes disso, comecei a falar e me esqueci. Quando eu estava em adoração hoje, rezando, para pedir a Deus que tudo ocorresse conforme fosse a vontade dele, o Senhor me dava uma visualização que, não do lado de fora desta igreja, mas aqui, ó, nos bancos aqui, ó, dos dois lados, anjos em ordem de batalha. E depois dessa visualização eu passei mal, comecei a passar um mal, cheguei em casa falando para minha esposa: eu estou com uma dor no peito, eu estou com uma dor no estômago, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. E eu tenho certeza que nessa visualização nós estamos travando hoje um combate espiritual, porque o demônio sabe. Da mesma forma que o nosso anjo da guarda está ao nosso lado, o demônio também está. Ele sabe que uma pessoa, quando ela é batizada no Espírito Santo, ele é uma bomba no inferno. E é por isso que o Espírito Santo, o demônio não quer que você receba esse batismo, porque ele sabe que quando você receber, vocês vão receber.